o arcabouço para todos os estados e municípios. Isso mesmo que você ouviu. Agora, aqui no nosso Morning Call, 3/10 de 2025. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Boa sexta-feira, né? Vamos lá, então, conhecer essas notícias. No Brasil, cada dia é um dia diferente, né? Então, é complicado. Bom, depois, então, da meia que aprovação da questão do IR, que ainda precisa de ir ao Senado. Evidentemente, também no Senado existem projetos paralelos. Vamos acompanhar para ver como vai ficar isso. Mas muito provavelmente passe já do jeito que está. E sim, teremos aí uma regra altamente destrutiva para a economia brasileira, principalmente no longo prazo. Mas, como nada que está ruim não possa piorar, no mesmo sentido do debate da reforma administrativa, avançou então uma proposta do PSD do Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo, que sugere a imposição dos limites atuais de crescimentos e gastos, etc., do arcabouço fiscal brasileiro, né, da União Federal, que não comprovadamente não funciona, né, para estender isso para estados e municípios, ou seja, todo mundo viger na mesma regra. E aí anula-se, né, os políticos que são eleitos em cada estado, que conduzem ali a sua região da sua maneira, do entendimento da sua população. Então, claro que isso é uma coisa que ainda deve enfrentar muito debate, ou não, né? Vamos ver no Congresso, etc. Tem muitos desafios políticos a ser vencidos para isso acontecer, mas a ideia é que coloque-se, então, o arcabouço fiscal no Brasil inteiro, inclusive municípios, tá? Bom, nos mercados, inclusive, ontem um dia foi bem azedo aqui no Brasil, recuou 1,08% o Ibovespa, fechou aos 143.950 pontos. Fora todas as outras questões que influem o fiscal, ainda está mais um risco, né? Depois do gás de graça, agora é a possibilidade da adoção da tarifa zero para o transporte público, que reforça então também a preocupação com a expansão de gastos. Ou seja, gastos, gastos, gastos. E para isso a gente precisa pagar mais impostos. Nós pagamos mais impostos, eles têm mais dinheiro para gastar. E vamos combinar, né? Complicado isso. Enfim, vou parar por aqui. No cenário externo, então, o Dow Jones ontem registrou alta de 0,17, o S&P subiu 0,06 e a Nasdaq mostrou uma alta de 0,39. Por aqui, os destaques de alta ficaram com Marco Polo 1,62, Gerdau subiu 1,24, Pão de Açúcar caiu, aí os destaques de queda 6,92 e Embraer 5,82 de queda, tá? Bom, para o dia de hoje, então, sexta-feira, teríamos o payroll lá nos Estados Unidos, mas não teremos por conta da paralisação do governo lá dos Estados Unidos, que já dura 3 dias, e o debate lá, de fato, está paralisado ali, tá tudo travado por conta dos democratas que insistem em colocar subsídios da manutenção de subsídios do ramo da saúde, né, de Medicare, inclusive para populações ilegais nos Estados Unidos. Então, isso os republicanos não aceitam negociar antes da retomada das atividades governamentais. Impasse. Né? Bom, o presidente Trump por lá também ameaçou, né, demitir servidores federais e cortar recursos destinados há projetos e a maioria desses projetos estariam em estados democratas, então segue o impasse por lá. Mesmo assim, os mercados futuros ignoram tudo isso. Dow Jones sobe 0,19%, S&P 500 sobe 0,24% e Nasdaq futuros 0,26%. O otimismo com a IA segue em alta, né, em Wall Street e
Os mercados seguem subindo. Na Ásia Pacífico, tivemos ali algumas coisas bem interessantes sobre a Hitachi. As ações da empresa avançaram mais de 9% após o anúncio, né, na noite da quinta-feira, de uma parceria da Hitachi com a OpenAI para o desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial, claro, em centro de dados, em escala global. Tá? E os mercados lá pela Ásia, né? Xangai fechado ainda por conta de feriado. Japão subiu 1,85, também puxado pelas ações da Hitachi. Hang Seng 0,54 de queda, na Índia foi 0,08 de queda e na Austrália subiu 0,46. As bolsas da Europa reagem bem a esses fatores todos mundiais aí, tá todo mundo no azul, todo mundo subindo. Estoque 600 0,40, Alemanha 0,17, Reino Unido 0,48, CAC na França 0,28 e na Itália 0,47. As commodities, né, o petróleo sobe também, 1% de alta aos 64 dólares e 75 centavos o barril, e o Bitcoin caiu um pouquinho, 0,73, cotado aos 119.999 dólares, praticamente 120 mil dólares cada unidade, tá? Ufa, hoje foi um pouco mais curto aqui, né? Esse era o vídeo de hoje, então, sexta-feira, né, pessoal? Mais uma forcinha, peço para vocês o like aqui no vídeo, claro, a sua inscrição também. E se puder e fizer gosto, fizer agrado, comente as notícias aqui comigo na caixinha de comentários, eu respondo a todos por aqui, tá bom? Me despeço então dessa semana, nos vemos aqui no Morning Call na segunda-feira, então, juízo no final de semana. Nos vemos então na segunda. Tchau, tchau.